Paz do Senhor, amor da Virgem Maria, meu irmão. Vejo várias protestantes, igreja vinda de homens, distorcendo o conteúdo, distorcendo a escritura, tendo uso pessoal da escritura. Segundo Pedro 1,20, a escritura não é de uso pessoal, interpretação pessoal. O falso profeta, o foco do falso profeta, ou igreja vinda de homens, é distorcer essa revelação que Cristo deu a Pedro. Que a revelação veio do alto, e Cristo profetiza assim sobre ti, Pedro: edificarei a minha igreja. Tu és pedra, tu és Pedro, tu és Cefa. Os protestantes, eles querem renegar essa profecia para ter acesso de fundar igreja, de fundar seitas, de ter acesso de ligar e desligar. Não, meu irmão. A profecia só foi para uma pessoa. Olha a astúcia dos falsos profetas dessa geração. Mateus 24, 11. Irão levantar-se muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. Mateus 24, 24. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, farão milagres a ponto de seduzir, isso se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Marcos 13, 1 ao 23, Lucas 21, 5 ao 24. O foco do falso profeta, igreja vinda de homens, pastorzinhos, fundo de quintal, onde era uma igreja, onde era um bar, agora é uma igreja, fundo de quintal, que não tem parte com o magistério, que não tem parte com a tradição, se apartaram da tradição, se apartaram do magistério. Fundador homens. Quer distorcer esse texto aqui, ó. Mateus 16. Até o 18. Olha só que interessante. Tá aí na rede social, tá aí no Face, a distorção dessas igrejas vindas de homens. Mateus 16, ou Marcos 8, ou Lucas 9. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, Cristo é a pedra. Quem fundou a igreja foi Cristo. Isso é provado biblicamente, ali na cruz. O fundador da igreja, a pedra, é Cristo, meu irmão. Quem vai edificar a igreja é Pedro e os apóstolos. Pedro e os apóstolos que edificaram a igreja. Ali só você meditar Atos dos Apóstolos. Os protestantes, igreja vinda de homens, que absorver esse texto. Mas Pedro é a pedrinha. Sim, quando Cristo é levado ali naquela nuvem, é Atos dos Apóstolos 1. A ascensão de Cristo, Pedro passa a ser pedra. Cristo, pedra, que fundou, é o autor do fundador da igreja. Como ele fundou essa igreja protestante? Como surgiu essa igreja? Foi com sangue. Do mesmo jeito que foi fundada a igreja com sangue, a igreja vai ser edificada com sangue. Como? Pedro pegado de ponta cabeça, João Batista decapitado, Santo Estevão apedrejado, Apóstolo Paulo martirizado, Tiago, Atos dos Apóstolos 12 ali, martirizado por rei Herodes. Quem edificaram a igreja não foi só Pedro, meu irmão. Os 12. O último, o menor de todos, apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15 ali, dos 5 em diante. O menor de todos. O que mais pregou, o que mais escreveu escritos. Mas é o menor porque ele perseguia a igreja de Cristo. Como o apóstolo Paulo fala aqui, ó.
Eu não sei, os caras lê Bíblia, meu. Os caras lê Bíblia, mas os caras que tem uso pessoal, interpretação pessoal, tirando o foco. Se você não acreditar nisso sobre ti, Pedro, de ficar na minha igreja, você vai cair no engano, meu irmão. Você vai cair nessas táticas dessas igrejas, dessas heresias, essas igrejas vindas de homens. Cada esquina tem uma igreja, meu irmão. Cristo profetizou só uma igreja, só um pastoreio, só um espírito, só um batismo. 15, ó. Coríntios. Aqui, ó. 15:8. E por último de todos, apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, ó. Em Gálatas 1, ali, 9, o apóstolo Paulo fala que Tiago, Cefa e João são as colunas da igreja. Gálatas ali, ó. Tiago e Cefa. Tiago 1, ou Gálatas 1, Gálatas 2, 9. Tiago, Cefa e João, que são consideradas colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e Barnabé, ensinando de pleno acordo. O apóstolo Paulo reconheceu isso também, que Pedro é o pastor, que Pedro que envia. Só você aqui, ó, João. Tem várias provas convincentes, ali Atos Apóstolos 15:7, está tendo uma discussão. A voz do pastor universal prevalece. Aqui, ó, João 21, 15 e 17, ó. 15, ó. Apacenta meus cordeiros, 16, apacenta meus cordeiros, o 17, apacenta as minhas ovelhas. Não tem como fugir do contexto. Quem fundou a igreja foi Cristo, meu irmão. Os apóstolos edificaram a igreja. Sobre ti, Pedro, edificar a minha igreja. Sobre ti. E deu acesso de ligar e desligar. Agora os caras ficam fazendo esses vídeos aí, distorcendo a escritura. E as pessoas acreditam. Pastorzinho bem arrumadinho, bem vestidinho. Meu irmão, nós temos que ser imitadores daquele que herdaram a promessa. Hebreus 6, 12. Hebreus 13, 7. Aqui, ó. Jesus então disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, nem o sangue te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Ó. Foi Deus que deu a revelação. Deus. E Pedro exprime a fé. Se você ler os 4 evangelhos, o destaque principal dos evangelistas é Pedro. Já fiz um vídeo falando sobre isso, meu irmão. E deu a chave de ligar e desligar a Pedro. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que eles ligarem na terra será desligado no céu. Tudo que eles desligarem na terra será desligado no céu. Se os católicos não acordar, meu irmão, vai surgir vários pastores, vários mestres falsos, teniciosos, orgulhosos, desconhecedor da escritura, conhece, mas não segue, meu irmão, não segue. Quer distorcer esse texto. É tática do falso profeta. Tirar esse foco. Se você perder esse foco aqui, ó, Mateus 16 até o 18, 19, você não vai acreditar na igreja mais, meu irmão. A verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3, 10. Que igreja é essa? O fundador é santo, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santo e irrepreensível. Efésios 5, 27. 1 Timóteo 3,15 é o baluarte da verdade. Colossenses 18, Cristo é a cabeça. Coríntios 2,12, a igreja é o corpo místico de Cristo. Igreja, não igrejas.
Só um pastor, fundador, só um fundador, meu irmão, não vários. As igrejas de homens, cada um tem um fundador, meu irmão. A Universal tem um fundador, a Assembleia tem um fundador, a Adventista tem um fundador, a Mundial tem um fundador, a Paz e Vida tem um fundador, a Plenitude do Trono de Deus tem um fundador, a Testemunho de Jeová tem um fundador, a Assembleia tem um fundador, a Presbiteriana tem um fundador, a Anglicana tem um fundador, a Calvinista tem um fundador, a Luterana tem um fundador, e por aí vai. Quantas igrejas já se tem, meu irmão? Cristo fundou só um. Cristo só tem um corpo, Cristo só tem uma noiva, meu irmão. Ou acorda, católicos, não cai nessa tática, nessa astúcia desses falsos mestres que usa a própria escritura distorcidamente. Porque eles não seguem o magistério, eles não seguem a tradição. A pedra é Cristo, meu irmão. E Pedro é pedra também. Quando Cristo vai levado na sua ascensão, Pedro se torna o porta-voz de Cristo na terra. Simples entender isso. Simples. E foi edificada a igreja, do mesmo jeito que Cristo fundou a igreja, com sangue, a igreja foi edificada com sangue, meu irmão. Só você pesquisar o círculo do imperador Nério, matava os cristãos, devastava, queimava o cristão ali como uma tocha. Colocava os cristãos na fornalha ali dos leões, era devorado pelos leões. Simples entender isso. Olha só que interessante. A igreja foi fundada e edificada com sangue. A igreja não está focada na coluninha de muro ali, não, meu irmão. Igual as igrejas podem estar focadas em placa, meu irmão. Não, a nossa igreja está focada, foi fundada, as paredes é o sangue dos mártires, meu irmão. A igreja são o sangue dos apóstolos, ô protestante incrédulo. Volta para a igreja, meu querido. Não é a igrejinha com uma plaquinha, com um pastorzinho alto silgil, com prega o que quer, segue o que quer, não, meu irmão. A igreja foi fundada com sangue e edificada com sangue. Só você estudar a tradição, você vai chegar ao que eu quero falar. Pedro também foi mártir, pregado de ponta cabeça, edificando a igreja. O apóstolo Paulo foi decapitado, edificando a igreja. João Batista foi martirizado, anunciando a igreja que é Cristo. Nossa Senhora São José foi perseguido, cuidando da igreja que é Cristo. A igreja é Cristo, meu irmão. A igreja não é Cristos. É Cristo. Como o Pai é um, eu também sou um. O Pai tem comunhão com o Filho está em comunhão com o Espírito Santo está em comunhão com o Pai. A unidade, meu irmão. Para a honra e glória do Senhor. Eu sou missionário de São Roberto. Acorda, católico. O amor de muitos se esfriarão. O que é esse amor? É dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria.